Quantas vezes você conheceu alguém que parecia a própria humildade personificada, que constantemente se diminuía publicamente, que sempre falava sobre suas limitações e falhas, mas que de alguma forma conseguia ser o centro de todas as conversas? Quantas pessoas encontrou que dizem coisas como: eu sou apenas um instrumento, não tenho mérito nenhum, sou só um canal, mas que ficam visivelmente irritadas quando não recebem o reconhecimento que merecem? E quantas vezes você se sentiu manipulado por alguém que usa a própria humildade como uma forma sofisticada de chamar atenção? O narcisista disfarçado de humilde é talvez a forma mais perigosa e sutil de narcisismo que existe. É o ego inflado, que aprendeu a se esconder por trás da máscara da modéstia, que descobriu como usar a própria autodepreciação como forma de pesca por elogios, que transformou a humildade numa performance elaborada para manter-se no centro das atenções enquanto aparenta estar se diminuindo. E você sabe qual é o mais perverso dessa dinâmica? Essas pessoas não estão conscientemente fingindo humildade. Elas desenvolveram uma forma tão sofisticada de narcisismo que genuinamente acreditam ser humildes. Criaram um sistema perfeito onde cada ato de modéstia, na verdade, alimenta seu ego grandioso, onde cada eu não sou nada é uma forma disfarçada de dizer: por favor, me confirmem como eu sou especial. Carl Jung alertava sobre o perigo do narcisismo invertido, quando a pessoa desenvolve uma grandilosidade baseada exatamente na sua suposta ausência de grandilosidade. É o ego que se infla por se considerar mais humilde que os outros, mais desapegado, mais evoluído na arte da modéstia. É uma forma de superioridade que se camufla perfeitamente como inferioridade. Este vídeo vai te mostrar, sem piedade e sem romantização, como funciona a mente daqueles que transformaram a humildade numa estratégia narcísica sofisticada. Como o ego ferido encontrou uma forma genial de se alimentar através da própria negação. Como pessoas que passam o tempo todo se diminuindo podem ser as mais megalomaníacas de todas. São pessoas que dizem: eu não entendo por que as pessoas vêm falar comigo, enquanto se posicionam como conselheiras espirituais, que afirmam não tenho nada a ensinar, enquanto constantemente dão lições de vida, que proclamam sou apenas um ser humano comum, enquanto secretamente se veem como escolhidas, especiais, diferentes de todos os outros egos inflados ao redor. E o mais cruel é que essa forma de narcisismo é quase impossível de confrontar. Como você critica alguém que está constantemente se humilhando? Como você aponta o ego de alguém que só fala sobre como não tem ego? Como você questiona a grandilosidade de alguém que se apresenta como a própria simplicidade? Este vídeo não é sobre atacar a humildade genuína ou desencorajar a modéstia autêntica. É sobre revelar a diferença entre humildade real, que é silenciosa, natural, despretensiosa, e humildade performática, que é barulhenta, estratégica, viciada em reconhecimento por ser tão humilde. Se você já se sentiu confuso na presença de alguém humilde demais, se já foi manipulado por modéstia, que parecia falsa, mas você não conseguia provar, se já questionou por que algumas pessoas sem ego conseguem ser tão irritantes, este vídeo é sua validação. É hora de aprender a detectar o narcisista que se esconde por trás da máscara da santidade modesta. O narcisista disfarçado de humilde não nasce assim. Ele é criado através de um processo psicológico complexo que Jung chamava de inversão defensiva da grandilosidade. É quando uma pessoa com tendências narcísicas percebe, consciente ou inconscientemente, que o narcisismo direto não é socialmente aceito, então desenvolve uma estratégia alternativa: ser grandiosa na própria humildade. Essa arquitetura psicológica geralmente se constrói em pessoas que tiveram experiências precoces, onde a expressão direta de grandiosidade foi severamente punida ou ridicularizada. É a criança que aprendeu que se gabar é feio, que pessoas humildes são mais amadas, que modéstia é virtude, mas que nunca perdeu a necessidade narcísica fundamental de se sentir especial, superior, única. Então, essa criança desenvolve uma solução genial:
Ela será especial exatamente por não ser especial. Será superior exatamente por se considerar inferior. Será grandiosa exatamente através da própria modéstia. É uma forma de ter o bolo e comê-lo também. Satisfazer as necessidades narcísicas enquanto mantém uma imagem socialmente aprovada. Carl Jung observava que o inconsciente compensa sempre os extremos da consciência. E no caso do falso humilde, quanto mais extrema é a modéstia consciente, mais extrema é a grandilosidade inconsciente. É como se a psique mantivesse um equilíbrio onde toda humildade exagerada esconde uma megalomania proporcional. O que torna essa dinâmica particularmente sofisticada é que a pessoa desenvolve uma habilidade quase sobrenatural de transformar cada autodepreciação numa oportunidade de se destacar. Eu não sou nada especial, dito num grupo, automaticamente faz todas as atenções se voltarem para ela. Não entendo por que as pessoas me procuram. Garante que alguém vai explicar exatamente por que ela é tão especial. A arquitetura do falso humilde também inclui o que Jung chamava de projeção da grandilosidade. A pessoa projeta nos outros o narcisismo que nega em si mesma. Vê ego inflado em qualquer pessoa, que se expressa com confiança, que assume crédito por suas conquistas, que não se diminui constantemente. E usa essas projeções para se confirmar como mais evoluída, mais modesta, mais livre de ego. Essa pessoa desenvolve uma identidade completa ao redor de ser diferente dos outros narcisistas. Ela se vê como alguém que transcendeu o ego, que não precisa de reconhecimento, que não tem necessidades de validação, sem perceber que essa própria identidade é profundamente narcísica. É narcisismo sobre não ser narcisista. A falsa humildade também funciona como uma forma sofisticada de pesca por elogios. Quando a pessoa diz, eu não sou boa nisso, ela não está realmente se diminuindo. Está criando uma oportunidade para que outros a contradigam, a elogiem, a reassegurem sobre suas qualidades. É uma forma indireta, mas muito eficaz, de obter a admiração que o ego narcísico necessita. Jung descobriu que essas pessoas frequentemente desenvolvem o que ele chamava de complexo de salvador humilde. Elas se posicionam como ajudadoras, conselheiras, guias espirituais, mas sempre com a ressalva de que não sabem nada, que são apenas instrumentos, que qualquer um poderia fazer o que elas fazem. Essa modéstia exagerada funciona como uma forma de se tornarem ainda mais especiais e indispensáveis. O narcisista disfarçado de humilde também tem uma relação peculiar com o sofrimento. Ele frequentemente se apresenta como alguém que sofreu muito, que passou por coisas terríveis, que foi humilhado pela vida, mas sempre de uma forma que o torna heróico, especial, escolhido por ter passado por experiências que não são para qualquer um. O sofrimento vira distintivo de superioridade espiritual. A arquitetura dessa personalidade inclui uma necessidade compulsiva de ser vista como autêntica, em contraposição aos outros que são falsos. A pessoa se orgulha de sua simplicidade, de sua naturalidade, de sua falta de pretensão, sem perceber que esse próprio orgulho é pretensioso, que essa necessidade de ser vista como autêntica é profundamente inautêntica. O que é mais trágico é que essa pessoa perde completamente o contato com a humildade genuína, porque humildade real é silenciosa, natural, inconsciente de si mesma. Não precisa ser anunciada, performada ou usada como distintivo de superioridade moral. A pessoa verdadeiramente humilde não pensa sobre sua humildade. Ela simplesmente é. O falso humilde vive numa constante contradição interna entre suas necessidades narcísicas reais e sua persona modesta. Essa contradição cria uma tensão psicológica que frequentemente se manifesta como irritabilidade quando não recebe o reconhecimento esperado, como frustração quando outros não validam sua especialidade disfarçada, como ressentimento quando sua humildade não é suficientemente apreciada. O narcisista disfarçado de humilde desenvolve um arsenal extraordinariamente refinado de técnicas de manipulação que se escondem perfeitamente por trás da aparência de modéstia genuína. É uma forma de controle emocional tão sutil
que até mesmo quem está sendo manipulado frequentemente sente gratidão ao invés de desconfiança, admiração ao invés de irritação. A autodepreciação estratégica é talvez a técnica mais fundamental no repertório do falso humilde. Ela não se diminui de forma aleatória. Cada comentário autodepreciativo é cuidadosamente calculado para gerar uma resposta específica. Eu não entendo nada disso. Dito em algo que ela claramente domina, força os outros a contradizê-la e listar suas qualidades. É narcisismo por procuração. Carl Jung identificava essa dinâmica como manipulação através da vulnerabilidade performática. A pessoa usa sua suposta fragilidade, sua alegada ignorância, sua proclamada insignificância como armas emocionais que tornam quase impossível criticá-la ou confrontá-la. Como você pode ser duro com alguém que está constantemente se diminuindo? A humildade competitiva é outra manifestação comum. A pessoa se engaja numa competição silenciosa para ver quem é mais modesto, mais simples, mais sem ego. Ah, eu não sou nada comparado a fulano. Dito de uma forma que, na verdade, está posicionando ambos numa categoria especial de seres superiores que se reconhecem mutuamente como especiais. O elogio invertido é uma técnica devastadoramente eficaz. Ao invés de se elogiar diretamente, a pessoa elogia outros de uma forma que implicitamente a coloca numa posição superior. Admiro pessoas que conseguem falar em público, eu nunca conseguiria. Dito por alguém que é constantemente procurada para dar palestras e conselhos. É uma forma de se posicionar como ainda mais especial por ser diferente desses outros talentos. Jung observou que essas pessoas desenvolvem uma maestria no que ele chamava de rejeição de crédito performática. Quando elogiadas ou reconhecidas, elas rejeitam o crédito de uma forma tão elaborada e insistente que acaba chamando ainda mais atenção para elas. Não, eu não fiz nada. Foi tudo obra de força superior, destino, outras pessoas. Dito de uma forma que garante que todos continuem focados nela e em sua incrível humildade. A confissão de imperfeições estratégicas é outra arma poderosa. A pessoa confessa falhas, que na verdade são qualidades disfarçadas, ou que a humanizam de uma forma que gera ainda mais admiração. Eu sou muito sensível, tenho dificuldade de dizer não, me importo demais com os outros. Imperfeições que, na verdade, pintam um retrato de alguém especialmente empático e evoluído. O aconselhamento relutante é talvez a técnica mais manipulativa. A pessoa se posiciona como alguém que não gosta de dar conselhos, que prefere apenas escutar, que não se sente qualificada para orientar ninguém, mas que constantemente acaba sendo procurada exatamente por essa humildade e acaba dando conselhos extensos enquanto protesta que não sabe nada sobre o assunto. Jung descobriu que essas pessoas também são mestras na gratidão performática excessiva. Elas agradecem de forma tão efusiva e elaborada por qualquer coisa que acaba sendo constrangedor para quem ofereceu ajuda. Não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Não mereço tanta bondade. Gratidão, que funciona como uma forma sutil de fazer o outro se sentir especial por ser generoso com alguém tão humilde. A resistência à liderança é outra manifestação comum. A pessoa constantemente recusa posições de destaque, liderança ou reconhecimento, mas sempre de uma forma que acaba gerando mais insistência dos outros. Eu não deveria estar aqui. Outras pessoas são mais qualificadas. Não me sinto confortável sendo o centro das atenções. Enquanto claramente se posiciona para ser convencida do contrário. O sofrimento como distintivo é uma técnica particularmente perversa. A pessoa menciona suas dificuldades, traumas ou desafios não para buscar ajuda ou compartilhar experiências, mas para se posicionar como alguém especial que passou por coisas que não são para qualquer um. É uma forma de transformar dor em superioridade espiritual. Jung observava que o falso humilde também desenvolve uma habilidade especial para o redirecionamento de atenção aparentemente altruísta. Quando a conversa não está centrada nela,
ela encontra formas de redirecioná-la para si mesma, mas sempre através de comentários que parecem estar focando nos outros. Isso me lembra quando eu passei por algo parecido, seguido de uma história que monopoliza a conversa. A humildade como autoridade é talvez a mais sofisticada de todas as técnicas. A pessoa usa sua própria modéstia como credencial, como prova de que suas opiniões e conselhos devem ser levados mais a sério, exatamente porque ela não tem pretensão de saber. É uma forma genial de estabelecer autoridade através da negação de autoridade. O que torna todas essas técnicas particularmente eficazes é que elas exploram impulsos genuinamente bondosos nas outras pessoas. O desejo de encorajar alguém modesto, de reconhecer qualidades em quem se diminui, de apoiar alguém que parece precisar de validação. O falso humilde se alimenta exatamente dessa bondade dos outros, transformando virtudes alheias em combustível para seu próprio ego disfarçado. O narcisista disfarçado de humilde não apenas manipula interações casuais. Ele cria uma dinâmica relacionamento profundamente tóxica que pode durar anos ou décadas, onde as outras pessoas gradualmente perdem a própria identidade enquanto alimentam constantemente o ego disfarçado de alguém que supostamente não tem ego. É uma forma de vampirismo emocional que se esconde perfeitamente por trás da aparência de modéstia e necessidade de apoio. Nos relacionamentos amorosos, essa pessoa se posiciona como o parceiro humilde, que não merece tanto amor, que não entende por que foi escolhido, que constantemente precisa ser reassegurado sobre seu valor. Mas essa humildade aparente funciona como uma forma sofisticada de manter o parceiro constantemente trabalhando para validá-la, elogiá-la, convencê-la de seu próprio valor. Carl Jung observava que essa dinâmica cria o que ele chamava de codependência através da falsa modéstia. O parceiro se torna viciado em ser o salvador de alguém tão humilde e desvalorizado, sem perceber que está alimentando um ego narcísico que nunca se satisfaz. Porque por mais elogios, reasseguranças e validações que receba, o falso humilde sempre precisa de mais. Afinal, ele não acredita realmente em nenhum deles. Nas relações familiares, particularmente como pais, essas pessoas criam filhos que crescem sentindo-se responsáveis por manter a autoestima do progenitor humilde. É o pai ou mãe que constantemente se diminui, que diz que não sabe se está fazendo certo, que precisa de constante validação dos próprios filhos sobre suas qualidades como cuidador. As crianças aprendem que seu papel é ser o ego externo de um adulto que se recusa a assumir o próprio. Jung identificou que esses filhos frequentemente desenvolvem uma ansiedade crônica sobre desapontar o pai, mãe, tão humilde que só quer o melhor para eles. Porque criticar ou confrontar alguém que se apresenta como inferior é emocionalmente muito mais difícil que confrontar alguém que se apresenta como superior. As crianças ficam presas numa dinâmica onde não podem nem elogiar demais, alimenta o narcisismo, nem criticar, machuca alguém tão frágil. Nas amizades, o falso humilde se torna a pessoa que está sempre passando por algo difícil, sempre precisando de apoio, sempre se diminuindo de forma que exige que os amigos constantemente a contradigam e a elevem. É a amiga que monopoliza conversas, falando sobre como não entende por que as pessoas gostam dela, forçando todos a uma sessão de terapia de grupo improvisada, onde ela é eternamente o centro. A dinâmica se torna particularmente tóxica, porque o falso humilde nunca retribui genuinamente o apoio emocional que recebe. Quando outros tentam compartilhar suas próprias inseguranças ou buscar validação, ela rapidamente redireciona a conversa de volta para si mesma, frequentemente através de comentários como "Pelo menos você tem confiança, eu nunca tive isso", transformando até mesmo os problemas dos outros em oportunidades para sua própria autopiedade performática. Jung descobriu que as pessoas ao redor do falso humilde gradualmente desenvolvem o que ele chamava de exaustão de validação. Elas se sentem constantemente drenadas pelo trabalho emocional de ter que elevar alguém que se recusa a se manter elevado por conta própria. Mas sentem-se culpadas por essa exaustão porque, afinal,
estão apenas ajudando alguém humilde demais. Uma manifestação particularmente destrutiva é como o falso humilde lida com o sucesso dos outros. Quando alguém próximo alcança algo significativo, ela não consegue celebrar genuinamente porque isso contradiz sua narrativa de ser a pessoa que não tem sorte, que nunca consegue nada, que outros sempre ultrapassam. Então, ela sutilmente diminui as conquistas alheias ou redireciona a atenção para suas próprias dificuldades. O falso humilde também cria uma dinâmica onde outros se sentem constantemente andando em ovos. Porque qualquer comentário pode ser interpretado como ataque à sua já frágil autoestima. Elogios são rejeitados, conselhos são vistos como críticas implícitas, sucesso compartilhado é recebido como comparação dolorosa. As pessoas ao redor aprendem a se autocensurar para não magoar alguém tão sensível. Jung observava que essa pessoa também desenvolve uma forma sofisticada de chantagem emocional através da própria vulnerabilidade. Eu já me sinto mal demais comigo mesmo. Não preciso que outros também me critiquem. Torna-se uma frase que paralisa qualquer tentativa de feedback honesto ou confronto necessário. A vulnerabilidade se torna uma armadura que a protege de qualquer responsabilização. Nos ambientes de trabalho, o falso humilde se torna o colega que constantemente se diminui, mas que secretamente espera ser convencido a assumir mais responsabilidades, receber mais reconhecimento, ser promovido apesar de sua inadequação. É uma forma de ascensão profissional através da manipulação emocional, ao invés de competência demonstrada. A dinâmica mais cruel talvez seja como o falso humilde rouba dos outros a possibilidade de ter suas próprias inseguranças, porque ela monopoliza o papel de pessoa que precisa de apoio. Não há espaço emocional no relacionamento para que outros também se mostrem vulneráveis ou precisem de validação. Ela se torna o centro gravitacional de todas as necessidades emocionais não atendidas. Jung descobriu que as pessoas em relacionamentos longos com falsos humildes frequentemente desenvolvem uma forma de confusão da realidade emocional. Sabem que algo está errado, que se sentem drenadas e manipuladas, mas não conseguem nomear exatamente o que está acontecendo porque tecnicamente estão apenas ajudando alguém humilde. A manipulação é tão sutil que gera dúvidas sobre a própria percepção. O resultado final é que o falso humilde consegue manter relacionamentos onde recebe atenção, validação, cuidado e energia emocional constantes, enquanto os outros gradualmente se tornam versões empobrecidas de si mesmos, dedicando tanta energia a elevar alguém que se recusa a se sustentar, que perdem o contato com suas próprias necessidades, sonhos e identidade. A cura para o narcisismo disfarçado de humildade é um processo complexo, que requer não apenas reconhecimento do padrão, mas uma reestruturação fundamental da relação da pessoa consigo mesma. É a jornada que Jung chamava de integração da grandilosidade negada. Aceitar que sim, existe um ego, que sim, existe necessidade de reconhecimento e que fingir o contrário não é virtude, é dissociação psicológica. O primeiro passo, e talvez o mais doloroso, é que a pessoa reconheça que sua humildade é performática, não autêntica, que suas constantes autodepreciações são formas disfarçadas de buscar validação, que sua modéstia exagerada é, na verdade, uma estratégia narcísica sofisticada. Para alguém que construiu uma identidade inteira ao redor de ser livre de ego, essa revelação pode ser devastadora. Carl Jung observava que é mais fácil para o orgulhoso aceitar sua arrogância que para o falso humilde aceitar sua grandilosidade oculta. Porque o narcisista direto, pelo menos, tem consciência de suas necessidades de admiração. O falso humilde precisa primeiro atravessar camadas de auto-engano antes de chegar à verdade sobre suas motivações. O processo de cura exige que a pessoa aprenda a distinguir entre humildade genuína e humildade performática. Humildade real é silenciosa, natural, inconsciente de si mesma. Não precisa ser anunciada, demonstrada ou usada como forma de obter aprovação. Quando a pessoa está genuinamente focada em algo maior que si mesma,
A humildade simplesmente emerge como subproduto natural, não como performance calculada. Jung descobriu que a pessoa em processo de cura precisa aprender a tolerar sua própria grandilosidade consciente ao invés de expressá-la de forma invertida. Isso significa reconhecer suas qualidades reais sem precisar se diminuir, para tornar isso socialmente aceitável. Significa assumir crédito por suas conquistas sem culpa. Significa aceitar elogios de forma direta ao invés de rejeitá-los performaticamente. Uma parte crucial da cura é desenvolver o que Jung chamava de amor próprio não performático. A pessoa precisa aprender a se valorizar internamente, sem precisar da validação constante dos outros, disfarçada de modéstia. Precisa desenvolver uma autoestima que não dependa de feedback externo para se manter, seja esse feedback direto, elogios, ou indireto, contradições à sua autodepreciação. O falso humilde em processo de cura também precisa aprender a lidar com sua necessidade real de reconhecimento de forma direta e saudável. Ao invés de pescar por elogios através da autodepreciação, precisa aprender a comunicar suas necessidades de forma clara. Estou orgulhoso deste trabalho. Gostaria de feedback sobre isso. Preciso de reconhecimento pelo esforço que fiz. Jung observava que essa pessoa frequentemente passa por um período que ele chamava de crise da autenticidade. Quando para de performar humildade, ela pode se sentir completamente perdida sobre quem realmente é. Pode experimentar ansiedade sobre ser arrogante demais, ou medo de que outros a vejam como narcisista. É um período necessário, mas desconfortável de redescoberta da identidade autêntica. A cura também exige que a pessoa desenvolva tolerância à insignificância genuína. Porque humildade real inclui aceitar que nem sempre somos o centro das atenções, que nem sempre nossas contribuições são as mais importantes, que às vezes somos realmente apenas mais um numa multidão. E isso precisa ser ok, sem precisar ser transformado numa performance de como sou humilde por aceitar minha insignificância. Um aspecto fundamental da cura é aprender a dar e receber atenção de forma equilibrada nos relacionamentos. A pessoa precisa praticar genuinamente focar nos outros sem redirecionar a conversa para si mesma. Precisa aprender a compartilhar espaço emocional ao invés de monopolizá-lo através da constante necessidade de reasseguramento sobre sua humildade. Jung descobriu que o falso humilde curado desenvolve uma capacidade genuína de celebrar os outros sem sentir que isso diminui seu próprio valor. Porque quando você não está constantemente trabalhando para manter uma imagem de modéstia, você pode genuinamente se alegrar com o sucesso alheio, sem precisar compará-lo com suas próprias supostas inadequações. A pessoa integrada também aprende a diferença entre vulnerabilidade autêntica e vulnerabilidade performática. Vulnerabilidade real é compartilhar medos, dúvidas e inseguranças genuínas para criar conexão e intimidade. Vulnerabilidade performática é usar essas mesmas emoções como forma de manter-se no centro das atenções e obter cuidado emocional constante. Uma descoberta libertadora no processo de cura é perceber que você pode ser confident e humilde ao mesmo tempo, que reconhecer suas qualidades não é arrogância, é autoconhecimento, que assumir crédito por suas conquistas não é ego inflado, é honestidade, que não precisar constantemente se diminuir não significa que você se tornou narcisista. Jung observava que quando essa integração finalmente acontece, a pessoa desenvolve uma presença genuinamente magnética que não precisa de performance para se manter. Ela pode ser naturalmente confident sem ser arrogante, naturalmente modesta sem ser performática, naturalmente atrativa sem precisar pescar por validação constante. O resultado final é uma pessoa que pode existir confortavelmente consigo mesma, que não precisa de atenção constante, mas que também não se esconde atrás de falsa modéstia. É alguém que pode brilhar quando apropriado e se retirar quando necessário, sempre a partir de escolha consciente, não de compulsão neurótica de manter uma imagem que não corresponde à realidade interna. Se você chegou até aqui, provavelmente está se reconhecendo nesse espelho
que pode ser extremamente incômodo de encarar. Talvez tenha identificado em si mesmo padrões de modéstia que não eram tão autênticos quanto gostaria de acreditar. Talvez tenha reconhecido momentos em que usou a própria humildade como forma de chamar atenção, de pescar por elogios, de se manter no centro das conversas. E se isso gera desconforto, resistência, vontade de se defender, saiba que essa própria reação pode ser evidência de que algo verdadeiro está sendo tocado. Ou talvez você esteja reconhecendo alguém em sua vida. Aquela pessoa que parece tão modesta, tão humilde, mas que de alguma forma sempre consegue ser o centro das atenções, que constantemente precisa ser reassegurada, elevada, convencida de seu próprio valor, que usa a própria vulnerabilidade como forma de monopolizar cuidado emocional. E talvez agora você esteja começando a entender por que se sentia drenado na presença de alguém supostamente tão sem ego. Carl Jung passava a vida inteira lembrando que o autoconhecimento genuíno requer que vejamos nossa sombra sem nos identificarmos completamente com ela, mas também sem negá-la completamente. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir agora. Reconhecer padrões narcísicos não faz de você uma pessoa terrível. Faz de você uma pessoa corajosa o suficiente para olhar partes de si mesmo que preferia não ver. O narcisismo disfarçado de humildade é uma das formas mais compreensíveis de ferida emocional, porque todos precisamos nos sentir valiosos, especiais, importantes. E quando a expressão direta dessas necessidades é punida ou desencorajada, é natural que encontremos formas indiretas de satisfazê-las. A falsa humildade é frequentemente uma estratégia de sobrevivência que funcionou num determinado momento da vida. Mas estratégias de sobrevivência que não evoluem se tornam prisões que nos impedem de conectar autenticamente com outros e conosco mesmos. Quando você está constantemente performando modéstia, você perde o contato com quem realmente é por baixo da performance. Perde a capacidade de receber amor genuíno porque está sempre desconfiando se as pessoas realmente te veem ou apenas sua máscara cuidadosamente construída. A humildade autêntica não é uma performance, é um estado de ser. Precisa ser anunciada porque é evidente. Não precisa ser demonstrada porque é vivida. Não precisa de plateia porque é completa em si mesma. Quando você está genuinamente conectado com algo maior que você, seja um propósito, uma paixão, um serviço aos outros, a humildade emerge naturalmente, sem esforço, sem autoconsciência. Se algo neste vídeo mexeu profundamente com você, se reconheceu padrões que gostaria de transformar, se identificou formas de falsa humildade que tem usado sem perceber, escreva nos comentários. Não como confissão que gera vergonha, mas como primeiro ato corajoso de honestidade que pode iniciar transformação autêntica. Escreva sobre as vezes que usou modéstia como forma de pescar por elogios, sobre os momentos em que se sentiu secretamente superior a pessoas mais diretas em sua autoconfiança, sobre a necessidade de validação que você tem disfarçado de humildade, sobre o ego que você tem negado, mas que continua operando através de estratégias cada vez mais sofisticadas. Porque nomear essas dinâmicas é o primeiro passo para se libertar delas. Reconhecer o narcisismo invertido é o começo da jornada rumo a uma autoestima que não precisa de performance para se manter, a uma confiança que não precisa se disfarçar de modéstia para ser socialmente aceitável. Este canal é um lugar onde máscaras podem cair sem julgamento, onde você pode voltar sempre que precisar, lembrar que ter necessidades de reconhecimento não faz de você uma pessoa má, faz de você uma pessoa humana. Que admitir que você tem ego não é falha moral, é honestidade psicológica. Que querer ser visto, valorizado, apreciado é normal e saudável quando expresso de forma direta. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora como compromisso de continuar essa jornada rumo à autenticidade integral. Porque aqui, toda vez que você assiste um vídeo até o fim, sua falsa humildade e sua grandilosidade negada podem finalmente se encontrar e descobrir que não são inimigas. São partes de um ser humano completo
que merece ser visto e amado exatamente como é. E talvez no silêncio entre uma palavra e outra, sua alma esteja sussurrando: chegou a hora de parar de me esconder atrás da modéstia performática e aceitar que tenho necessidades legítimas de reconhecimento e valor. Chegou a hora de trocar a humildade que manipula pela humildade que liberta. Chegou a hora de descobrir quem eu sou quando não estou constantemente me diminuindo para obter aprovação. Chegou a hora de entender que posso ser confiante sem ser arrogante, que posso reconhecer minhas qualidades sem precisar me desculpar por elas, que posso brilhar quando apropriado sem me sentir culpado por ocupar espaço, que minha necessidade de ser especial não é patologia, é humanidade, e pode ser satisfeita de formas saudáveis e diretas. O narcisismo disfarçado de humildade já roubou conexões autênticas demais da sua vida. Já impediu que você recebesse amor genuíno, porque estava sempre questionando se era pelo você real ou pela sua performance. Já desperdiçou energia que poderia ter sido usada para crescimento real ao invés de manutenção de máscaras. Sua alma merece a liberdade de ser vista sem disfarces. Merece reconhecimento genuíno por suas qualidades reais. Merece amor que não precisa ser conquistado através de estratégias, mas que pode ser recebido simplesmente por ser quem você é. Imperfeito, humano, necessitado de carinho e validação como todos nós. E talvez a descoberta mais libertadora seja perceber que quando você para de performar humildade, você pode finalmente experimentar humildade real. Quando não está mais trabalhando para manter uma imagem de modéstia, pode relaxar na simplicidade genuína. Quando não precisa mais se diminuir para ser amado, pode descobrir o tamanho real de sua luz, nem maior nem menor que realmente é. A humildade autêntica não é sobre se diminuir, é sobre se conhecer completamente, incluindo grandezas e limitações, e estar em paz com essa verdade total. É sobre poder celebrar suas conquistas sem culpa e reconhecer suas falhas sem drama. É sobre ser naturalmente você mesmo, sem precisar de plateia para validar quão natural você está sendo. Obrigado por ter a coragem de olhar para essa sombra que Jung sabia ser tão comum na experiência humana. E lembre-se, você não precisa se diminuir para ser uma pessoa boa. Você não precisa negar sua grandilosidade para ser humilde. Às vezes, a maior humildade está em aceitar honestamente toda a sua magnificência e toda a sua humanidade, sem performance, sem disfarces. O narcisista disfarçado de humildade que você talvez tenha sido não é seu inimigo. É um aspecto seu que precisa de integração, compreensão, transformação. E quando essa integração acontecer, você descobrirá uma forma de ser no mundo que é infinitamente mais satisfatória que qualquer performance. A forma que é genuinamente, autenticamente, corajosamente real. Sua necessidade de ser especial é sagrada quando reconhecida e satisfeita de forma madura. Quando emerge naturalmente, não quando é forçada performaticamente, e você é digno de amor exatamente como é, com ego e tudo. Talvez seja a hora de parar de esconder isso de si mesmo e do mundo.